Bem-vindos ao Turismo em Destaque, onde hoje falarei das razões que explicam a diminuição da procura turística dos mercados externos e internos e também se haverá alguma lógica na intenção de subida da taxa turística em Lisboa para melhorar a recolha do lixo. Mas antes, não perca a oportunidade, se ainda não o fez, e subscreva gratuitamente o meu canal para ficar a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Depois de um arranque de ano positivo e de uma Páscoa onde, do ponto de vista turístico, foram batidos todos os recordes, é bom tentarmos compreender esta diminuição da procura turística no Algarve. E esta, desde logo, é uma questão que só é surpresa para aqueles que têm andado muito, mas mesmo muito desatentos. E mais, ela não respeita apenas ao Algarve, simplesmente o Algarve, dada a sua importância turística no global do nosso país. E também o momento do ano em que atravessamos acaba naturalmente por sobressair mais, mas esta é uma questão que respeita a todo o Portugal turístico e aqui temos que incluir quer o mercado interno, quer os mercados externos. Aliás, há muito que eu vinha alertando e até antecipando que este era um cenário com o qual, inevitavelmente, o destino Portugal acabaria por ser confrontado na segunda metade do ano, que, como se sabe, inclui o verão, ou se quisermos, a denominada época alta do ponto de vista turístico. E apesar das razões e até dos motivos que levam a esta situação serem de alguma forma óbvios, vale a pena olharmos com eles com alguma atenção. Desde logo, olhá-los sob o prisma da oferta. E, dentro deste prisma da oferta, o que é que se passa? E o que se passa é que as empresas turísticas, tal como as das demais áreas de atividade económica, foram, de alguma forma, apanhadas pelo turbilhão da inflação, o que motivou com que no último ano e meio tivessem sido confrontadas com uma subida vertiginosa dos custos, e refiro-me aos custos com a energia e os combustíveis, com os produtos alimentares, com o pessoal. Estes, sobretudo, apareceram à cabeça entre muitos outros, situação que acabou por se agravar e até acelerar desde o início do ano passado, como se sabe, em razão da eclosão da guerra na Europa com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Portanto, mesmo que na esmagadora maioria dos casos não se tenha refletido esta subida de preços, ou se quisermos todos estes aumentos, o facto é que o custo dos produtos e dos serviços turísticos para os consumidores inevitavelmente acabou também por aumentar. E esta situação motivou três grandes consequências, entre muitas outras. Desde logo, a internalização dos custos. Ou seja, muitas empresas, apesar de terem subido os preços, não conseguiram refletir para o consumidor a totalidade dos custos que também passaram a suportar, o que quer dizer que aumentaram as suas receitas em razão dessa subida de preços, mas também viram os seus ganhos diminuírem em razão de passarem a ter suportado mais custos, ou seja, diminuíram os seus lucros. E é bom termos presente que tudo isto acontece na sequência dos dois piores anos de sempre da história da atividade turística, em razão da pandemia, os 2 anos mais horríveis de sempre e que deixaram, como se sabe, as empresas turísticas muito debilitadas, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro. Depois também, uma outra consequência tem a ver com a falta de recursos humanos. Algo que para as diferentes atividades turísticas é, como se sabe, vital. Porquê? Porque elas são de mão de obra intensiva e isso fez diminuir a qualidade dos serviços prestados. E ainda, também uma outra razão é que, depois do chamado ano da libertação, que foi o ano passado, como sabem, que os consumidores estavam desesperados depois de 2 anos de confinamentos e de pandemia em regressarem às suas vidas normais, em regressarem à normalidade e, portanto, desejavam viajar e aí não eram tão exigentes com a qualidade dos produtos e dos serviços que lhe eram oferecidos. Só que, entretanto, essa fase já passou e agora aquilo que estamos a assistir é que, paulatinamente, os consumidores estão a voltar a regressar aos seus padrões normais de exigência e, claro está, a serem muito mais criteriosos na avaliação custo-benefício que fazem. Já agora, do lado da procura, o que é que estamos a assistir? Com
a atual conjuntura inflacionista, cujos primeiros sinais, como vale a pena recordar, foram começados a dar há cerca de 2 anos e depois também eles foram potenciados e agravados com a eclosão da guerra na Europa, o que aconteceu foi que, paulatinamente, o poder de compra começou a ser degradado e, sobretudo, essa degradação acelerou e muito no último ano. De modo a combater a escalada da inflação, as taxas de juros, nomeadamente aquelas que são decretadas pela Reserva Federal Americana e pelo Banco Central Europeu, têm vindo a subir, o que motivou que o crédito se tenha tornado mais caro, quer para as pessoas, quer para as famílias, quer para as empresas. Ou seja, tudo isto acabou por penalizar o consumo. Para se ter uma ideia mais clara daquilo que estamos a falar, basta olhar para os últimos indicadores da taxa de inflação na Europa, que são de junho, e é bom termos presente que na Europa estão 5 dos 7 principais mercados emissores de fluxos turísticos para Portugal e, embora a inflação esteja a dar sinais de algum abrandamento e até de algum recuo, o facto é que na zona euro ela ainda se situa nos 5,5%, na União Europeia ela situa-se nos 6,4%, na Alemanha, que é, como se sabe, para além de um grande emissor de fluxos turísticos, é o motor da economia europeia, ela está nos 6,2%, e no Reino Unido, também um grande mercado emissor de fluxos turísticos, está a bater nos 8%, para ser mais exato, nos 7,9%. No nosso caso, no caso português, do ponto de vista interno, por sermos um país em que o mercado de arrendamento habitacional não é muito dinâmico, a compra de casa própria acaba sempre por ser feita através do recurso ao crédito bancário e esta é, como se sabe, a prática mais comum. Ora, com as taxas de juros, como eu há pouco referia, a subirem, o poder de compra dos portugueses, naturalmente, ainda baixa mais do que em muitos outros países. E mais, nós não nos podemos esquecer que estamos agora em agosto e setembro é já no mês seguinte e, portanto, está aí mesmo à porta e isso significa para muitas e muitas famílias o regresso às aulas, o que quer dizer e que se transmite em custos acrescidos. Ou seja, estamos perante um quadro macro e microeconómico e financeiro extremamente difícil. Claro está que, com tudo isto, quem mais sofre são as atividades ligadas ao lazer, às férias, às viagens, porque, apesar de essenciais, elas não são tão vitais quanto, por exemplo, é a habitação, a alimentação, o vestuário, a energia, os combustíveis ou até a educação e, portanto, isto tudo traduz-se em menos viagens, traduz-se em viagens para locais mais perto, em viagens com menor duração e com um único objetivo: gastar menos, mas obter uma melhor relação custo-benefício. E o facto é que, quer queiramos, quer não, o destino de Portugal, por todas as razões que apontei, e apesar de todas elas serem mais do que justificáveis, começa a estar um pouco no topo máximo do preço, com uma nítida degradação da qualidade dos serviços. Ou seja, isto é algo que era previsível, mas que os decisores políticos preferiram ignorar, fazendo um pouco vista grossa àquilo que afinal estava escrito nas estrelas. Saber se faz ou não sentido aumentar a taxa turística como uma solução para obter mais recursos para a recolha do lixo, eu, indo diretamente à resposta, digo não. Não faz qualquer sentido, nem para melhorar a recolha do lixo, nem para qualquer outro propósito. Como, aliás, acabámos de ver na resposta que dei à pergunta anterior, o turismo não está propriamente a passar por um dos seus períodos de maior pujança e, portanto, tudo aquilo que vier sobrecarregar ou tornar mais cara a oferta turística para os consumidores vai acabar por contribuir para uma perda de competitividade dos destinos. Bem, sei que também neste momento muitos estarão a pensar, bem, mas dele não era de esperar outra coisa, uma vez que ele sempre se manifestou contra as taxas turísticas. E, desde já digo que têm toda a razão, porque essa é a mais pura das verdades. Nomeadamente porque também sempre que disse que Lisboa, enquanto capital, é quem dá o exemplo, e a partir do momento que implementasse uma taxa turística desta natureza, outras cidades acabariam por seguir o seu exemplo, como, aliás, já aconteceu no passado. Mas também disse que a política e os políticos iriam usar o turismo para tentarem extorquir ao máximo mais dinheiro para os seus devaneios eleitorais e também muitas das vezes para disfarçar a má gestão que fazem da coisa pública, mas que o fariam sempre através de falinhas mansas e de forma gradual.
Ora, é a este início de aproveitar a riqueza gerada pelo turismo e extorquida aos turistas aquilo que estamos a começar a assistir. Agora é o lixo, amanhã será seguramente qualquer outra coisa. E o turismo e os turistas a pagar, pelo menos enquanto a galinha for pondo ovos, claro está, de ouro. Porque se algum dia eles deixarem de ser de ouro, os interesses voltar-se-ão para outras áreas que se afigurem como mais suculentas, só que, entretanto, o mal já estará feito. Por isso pergunto aquilo que sempre perguntei e que nunca tive resposta. Não basta já a riqueza, o emprego e o investimento criados pelo turismo diretamente, bem como aquilo que indiretamente estimula e desenvolve noutras áreas da atividade económica, no fundo o que dá a ganhar ao país, às cidades, o progresso, o desenvolvimento, a coesão social e territorial que proporciona, e ainda é preciso a atividade ser sistematicamente alvo deste tipo de ideias peregrinas? Até quando é que o turismo e os turistas vão ser vistos como uma oportunidade de obtenção de dinheiro fácil por parte do Estado? Eu parece-me que, sinceramente, e de uma vez por todas, temos que deixar de considerar a atividade económica do turismo como sendo um autêntico porquinho mielheiro. O turismo dá muito, mas muito mais do que aquilo que recebe em troca, quer ao país, quer às cidades. E já deu mais do que provas do que pode fazer e daquilo que faz, seja por Lisboa, seja pelas regiões autónomas, seja pelo Norte, seja pelo Centro, seja pelo Sul. Portanto, o país só tem que lhe retribuir com pouca coisa, criando condições, não obstaculizando a sua competitividade com mais taxas e taxinhas. Porque se o não fizer, o resultado será inelutável e está escrito nas estrelas. Cá nos reencontraremos para a semana. Até lá, saúde, paz e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem.